Olá, amigos do nosso canal. Esse vídeo é para a gente fazer uma reflexão, né? Por conta do que eu tenho ouvido por aí. O que eu tenho ouvido por aí? Uma coisa que eu não escutava há muito tempo, né? Porque eu venho de uma época em que ocorreu, né, digamos assim, nas décadas de 70, 60, anos 60, 70 e 80, até um tempo atrás, nós estávamos vivendo a explosão do sagrado, né? Então, nos anos 60, buscava-se a pesquisa sobre a mente, sobre os recônditos mais profundos da mente, sobre o nosso potencial psíquico. Então, foi a época em que muita gente, muitos hippies, né, e muitas pessoas experimentaram substâncias alucinógenas, e nos anos 60, mas sobretudo, né, embora sem querer fazer algum tipo de julgamento a respeito disso, mas foi uma época em que a mística oriental, em que a filosofia oriental, em que um livro, por exemplo, como o livro tibetano dos mortos, se tornou muito famoso e muito estudado, muito lido, né, por circuitos assim de pessoas que buscavam uma experiência de expansão da consciência, de explorar todos os poderes da nossa mente, todas as possibilidades ocultas, e inclusive uma época em que se pensava a possibilidade de poderes ocultos da nossa mente, né? Hoje em dia não se pensa mais isso, né? Hoje é só a ciência, se a ciência fala que nós não temos um potencial oculto, então não tem, porque a ciência é a verdade absoluta. Mas foi uma época, a partir dos anos 60, né, em que se questionou o materialismo científico, né, em que a mística oriental, né, que surgiu as bases assim, do que seria posteriormente o movimento New Age, né? Mas isso nos seus primórdios ainda uma coisa muito ingênua, né? Não tem essas pretensões assim dos dias de hoje. Mas eu penso que todo esse movimento dos anos 60, o psicodelismo, né, a busca por uma nova consciência, a busca por novos campos de inteligibilidade, novos campos de realidade da mente, né? E sobretudo, né, inspirado até pelo ideal budista, né, da iluminação, de que nós temos um potencial oculto, né, que Buda chamou de iluminação, que existe uma natureza, né, original em nós, que é a linhagem de Buda, que é a natureza de Buda que existe em cada um de nós, que está adormecida e oculta, mas que pode ser desperta, enfim. Tudo isso, né, inspirou todo o psicodelismo dos anos 60, e a esperança de que a resposta esteja em mergulhar cada vez mais profundamente na mente e o reencontro aprazado com o mundo encantado, né? Porque o que o iluminismo fez? O iluminismo é uma filosofia do século XVIII que preconizava o desencantamento do mundo, ou seja, a busca por um mundo desencantado. Mas o que é esse mundo desencantado, né? É isso que a gente vai ver aqui num texto do filósofo Maurice Berman. Eu vou ler aqui esse trecho desse grande pensador, desse filósofo, né? Eu não conheço muito bem, é um filósofo que eu estou começando a estudar agora, né? Então eu não tenho muitas das coisas eu vou assim levar que ele fala que nesse texto especificamente que eu vou ler para vocês é um trecho de uma obra dele, né? Então como é que é o nome? Eu estou sem meu óculos aqui, eu tinha esquecido. O reencantamento do mundo, né? Então isso olha que coisa interessante, o reencantamento do mundo, porque só pode haver um reencantamento do mundo, né, se antes houve, né, o desencantamento do mundo, que é a filosofia iluminista do século XVIII, né? Então o texto diz assim, né,
A concepção da realidade que predominou no Ocidente até as vésperas da Revolução Científica era de um mundo encantado. Até as vésperas da Revolução Científica, o que existia era um mundo encantado. Vamos ver o que ele fala. As rochas, as árvores, os rios, as nuvens eram tidas pelo homem como seres maravilhosos e portadores de vida. Os homens, por sua vez, sentiam-se em casa neste mundo encantado. O cosmo era o lar ao qual pertenciam. Cada pessoa não era um observador distante e alienado, mas um direto participante da trama da vida. O destino pessoal de cada um estava ligado ao destino do cosmo. Olha só. E essa inter-relação conferia sentido profundo à vida de todos. Esse tipo de concepção da realidade, que chamei de consciência participante, envolve a fusão ou identificação do homem com seu ambiente natural, expressando uma integração psíquica que há muito tempo deixou de existir. Então aqui ele está falando do mundo encantado. O que é esse mundo encantado? É o que a gente encontra, por exemplo, nas sociedades tradicionais. Por exemplo, entre os povos indígenas, os índios, eles entram na floresta. A floresta para eles era toda cheia de vida, A rocha, os primitivos somos nós, Os povos antigos, o homem de outrora acreditava que as rochas, os rios, todos estavam impregnados de vida, Mas não necessariamente vida que pode ser percebida pelos sentidos físicos, Então são os elementais. Nas histórias encantadas da Grécia, nas epopeias gregas, especialmente uma escrita por Homero, por exemplo, que fala das fadas. As fadas, os silfos, os elfos, as ondinas. Você vê as árvores eram habitadas, por ninfas. As ondinas eram elementais que habitavam na água. Então tinham todos os elementos da natureza, cada um tinha uma inteligência espiritual, ou uma energia, uma força espiritual, uma consciência espiritual, que eram, na verdade, entes intangíveis, ou que a gente poderia chamar de metafísicos, numa linguagem mais filosófica. E então o mundo era todo habitado por esses seres. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a nossa tradição xamânica, o xamanismo brasileiro, da tradição da Jurema. A Jurema é uma religião praticada no Nordeste, muito perseguida e está sendo destruída, pelo iluminismo, pelo fanatismo religioso, associado ao cientificismo, e essa consciência desencantada, iluminista. Eles se juntam com o fanatismo religioso, tanto católico quanto evangélico, não interessa, o fanatismo, para destruir, essas manifestações. Então, na Jurema, no culto da Jurema, o que é a Jurema? A Jurema é uma árvore, uma árvore, e é ao mesmo tempo um ser encantado, um ser metafísico, um ser espiritual. A Jurema é uma entidade espiritual que habita na árvore Jurema. E essa encantaria, esse xamanismo brasileiro, que é chamado também encantaria brasileira, esse ser, ele habita no mundo dos encantados, dentro da linguagem dos xamãs, dessa tradição. Então existe um mundo, visível, e existe um mundo encantado, que é onde estão esses seres encantados. E essa religião ela pratica rituais de cura, que é típico da consciência xamânica, rituais de cura em que os médiuns, os xamãs, eles entram em contato transcendente com esses seres encantados para realizar as curas, para encontrar os remédios naturais, os remédios metafísicos, os remédios xamânicos para
os diversos males que atacam os seres humanos, pessoas que foram desencantadas pela medicina tradicional, né? Porque o fenômeno do xamanismo, né, gente, estou fazendo aqui um parêntese, né, a gente leu o primeiro parágrafo aqui da obra de Maurice Berman, né, mas é bem isso, né? Então, por exemplo, os estudos que se faz dentro do xamanismo, nas tradições xamânicas de modo geral, o xamã sempre ele tem que abrir o seu olho de sabedoria, como fala Buda, né? Ele tem que abrir o seu olho de sabedoria. Mesmo o médico indiano ayurvédico, ele tinha que ter o seu olho de sabedoria, né? O olho de prajna, né? Da sabedoria aberto, né? Para poder visualizar, né? Quais são as causas, os entes, as entidades metafísicas que estão causando aquela afecção ou aquela enfermidade, né, nas pessoas que o procuram, né? Então, o xamã é aquele que busca abrir a sua visão, né? Tem vários tipos de relatos de xamãs que entram na floresta e ficam durante semanas em jejum, pedindo aos deuses da mata, aos deuses da floresta, aos espíritos que habitam na floresta, né, que abram a sua visão interior para que eles possam entrar em contato com os seres, né, metafísicos, que possam ensiná-los a arte da cura, da medicina, do sistema etnomédico dos povos tradicionais, né, daqueles povos, daqueles xamãs. Geralmente o xamã, ele quando olha para uma pessoa que está doente, ele consegue identificar a doença. A causa metafísica aparece através de uma imagem correspondencial, né? Segundo o princípio da analogia, que foi muito bem explicado por Swedenborg, que a doença aparece na forma de um inseto, por exemplo. Então ele vê uma aranha na pessoa, mas aquela aranha não é uma aranha, é uma forma correspondencial, uma visão que ele está tendo, né? É uma, como é que chama? Não é miração, não, uma visagem que ele tem, que ele vê, e aí a partir dali, né, ele clama aos espíritos, quando ele vai para a floresta e clama aos deuses da mata, aos espíritos que estão na mata, que revelem uma erva que tenha uma ação semelhante. Esse é um exemplo de um trabalho xamânico, né, que pelo princípio da homeopatia, né, o semelhante cura o semelhante. Então ele vê a mesma aranha, aquela mesma visagem, né, que ele viu, ele vê numa erva que vai ser a erva que, né, vai ser utilizada de forma mágica, né, para curar, expulsar aquele mal, né? Então, geralmente, muitos xamãs botam uma folhinha daquela erva na boca e fazem um movimento de sucção. Então, a similaridade entre a erva e que ele está usando, né, com o princípio que está causando a doença, faz com que esse princípio seja atraído e ele espelhe na forma de ele se materializa na forma de algum fluido que ele cospe fora, né? Isso muitos xamãs indígenas fazem isso, né? Esse é um exemplo. Então a magia, quando ele fala de mundo encantado, a gente está falando do quê? Da magia, né? Até, por exemplo, Virgílio fala na sua obra A Eneida, né, de Virgílio, ele fala de uma ilha onde, né, onde um herói da sua obra, né, se eu não me engano, eu não lembro agora o herói daquela obra, é um dos né, daquela guerra de Troia, né, era um guerreiro troiano, né, que eu não lembro agora o nome dele, né, ele chega numa ilha e lá tinha uma árvore que era reverenciada. Por que era reverenciada? Porque nela habitava uma ninfa. Tinha uma ninfa que habitava e era considerada uma árvore sagrada. Então, por isso que ninguém derrubava aquela árvore. Então, ele vai dizer o seguinte: é a mesma coisa, o pessoal do culto a Jurema, que olha para aquela Jurema, aquilo é uma árvore sagrada. Né? Na consciência mágica, né? Na consciência mítico-mágica dos povos tradicionais, né? A natureza é sagrada, a natureza ela tem alma, isso se chama animismo. As pessoas chamam isso de forma maldosa de animismo, de ânima do latim, quer dizer alma, né? Quer dizer, animismo é essa tendência de crer, né? de ver alma na natureza, né? Porque para a ciência a natureza não tem alma, é o materialismo, né? Só matéria e energia ao acaso se batendo
né, partículas se chocando ao acaso, né? É um universo absurdo, é um universo onde tudo acontece por acaso. Não tem finalidade, né? Não tem racionalidade, não tem sentido. Né? O universo trazido pelo materialismo científico, ele não tem sentido, não tem alma, ele não tem nenhuma sacralidade. Então você pode chegar numa floresta e destruir tudo. Né? Porque a natureza, inclusive, tende a ser vista como inimiga, né? Porque ela não é boa, não existe nada que nos diga que a natureza é boa. Claro, num universo onde tudo se forma o choque de átomos ao acaso, né, e a vida digamos assim, é uma aberração do acaso, né? No universo assim, né, qual é o sentido de você preservar a natureza? Qual é o sentido de você preservar a Amazônia, né? Qual é o sentido de você não fazer queimadas? Qual é o sentido de você não derrubar uma árvore centenária? Não é sagrado, é uma coisa, um lixo, uma porcaria que foi feita para ser destruída e se transformar em móvel, transformar em mesa, transformar em cadeira, para servir ao homem. Daí olha o antropocentrismo trazido pelo iluminismo. O homem é o centro de tudo. A natureza é a nossa inimiga, a natureza não é sagrada, não tem nenhuma sacralidade na natureza, né? Não tem nenhuma alma na natureza. Então ela pode ser destruída à vontade. Tudo é para o homem, para nós, ao egoísmo, né, aliado ao antropocentrismo, né? E uma coisa que eu percebo nisso é que, por exemplo, religiões como o budismo, por exemplo, elas rompem com esse antropocentrismo, né? Que segundo o budismo, mas por exemplo, o meu guru, né, ele escreve no livro dele que nós temos tanto direito de existir. Ele não fala com essas palavras exatamente, mas a gente tem tanto direito de existir como uma árvore. O homem não é o centro do universo. Dentro do pensamento mágico, o homem não é o centro do universo. Então, por exemplo, se você tiver essa visão encantada, né? Se você é uma pessoa que vê encanto na natureza, que vê alma na natureza, que busca encontrar as fadas, busca o encontro, né, com os seres encantados. Se você é uma pessoa mística e você tem aquele seu amiguinho cientificista e racionalista que te critica e diz que isso é superstição, né, fala para ele desse texto de Morris Berman, do filósofo Morris Berman, O Reencantamento do Mundo, e como isso, né, é uma contribuição. O pensamento mágico tem muito mais a contribuir para a consciência ecológica e para o ambientalismo e para a ruptura com o antropocentrismo do que propriamente, né, uma ciência materialista, né, que não vê nenhum encanto na natureza, que não vê nenhuma magia na natureza, né? Então vamos continuar aqui. Considerando-se o plano mental, a história da Idade Moderna é uma história de progressivo desencantamento. Né? O desencantamento não tem gnomo, não tem fada, não tem ninfa nenhuma. A natureza é só matéria, matéria e energia, né? Evoluindo, é só evolução, né? É assim que eles pensam, né? Então é assim, considerando-se no plano mental, considerando-se o plano mental, a história da Idade Moderna é uma história de progressivo desencantamento. A partir do século XVI, a mentalidade científica nos tornou verdadeiros estrangeiros, seres não integrados em relação aos fenômenos do mundo, e invocações capazes de questionar essa visão da realidade, física quântica e outras pesquisas ecológicas não foram suficientemente fortes para abalar a forma dominante de pensamento vigente. Essa forma pode ser adequadamente descrita com palavras como desencantamento, não integração, pois ela insiste em estabelecer uma rígida separação entre o observador e o objeto observado. Assim, a consciência científica tornou-se uma consciência alienada no sentido de que não promove uma fusão harmoniosa com a natureza, mas sim a separação em relação a ela, né, a separação plena dela. O sujeito conhecedor e o objeto investigado são encarados como polos opostos antagônicos. Não sou minhas experiências e conclusões sobre o mundo,
Portanto, não faço parte deste mundo, raciocina o cientista. A consequência lógica desta visão de mundo é um sentimento